Bom dia, queridos. A gente vai tratar nesta aula de um dos assuntos com maior incidência ao longo dos anos na prova do Enem. Dentro do conteúdo de artes, a matéria Vanguardas Europeias cai ano sim, ano também. Então, praticamente todo ano, desde que o Enem mudou a matriz, em 2009, cai questão de vanguardas europeias, certo? Às vezes, no mesmo ano, cai mais de uma questão. E é um assunto que a gente só passou a estudar mais, com mais profundidade, com mais frequência, a olhar para esse assunto com um olhar diferente, mais interessado, graças ao Enem. Convenhamos, nós brasileiros não somos grandes consumidores de arte. A gente mal consome essas artes de massa. A gente pensa, por exemplo, que cinema é uma manifestação artística muito consumida no Brasil. Mas você pega os filmes que têm maior bilheteria no Brasil. Como? Página 20 na apostila, viu? Para acompanhar aí o nosso trabalho. E mais de 80% da população brasileira, segundo algumas pesquisas, não vão ao cinema. Só dar um exemplo de como nós, mesmo estudantes que vão fazer uma prova que cobrará o assunto, não costumam consumir arte. Quem aqui esse ano já foi a uma exposição de pintura, fotografia, escultura? Olha aí, uma minoria, né? A Unifor, vou fazer propaganda do que é bom, né? A Unifor, ela com frequência, lá no seu espaço cultural, traz boas exposições artísticas, certo? E esse ano, ela, há mais ou menos um mês já, abriu a visitação para a exposição de arte moderna. A coleção de arte moderna da Unifor é muito, muito boa. É uma coleção de arte que rivaliza com a de grandes capitais da América do Sul. Até algumas grandes cidades da Europa não têm uma coleção de arte moderna como tem a Unifor. Então, é uma coleção que esteve o ano passado inteiro rodando a Europa. Foi para Portugal, foi para a Itália. E está lá para nós de graça. A Unifor tem uma coleção muito grande de quadros do Portinari. A coleção de quadros do Di Cavalcanti também é muito boa. Tem quadros da Anitta, tem quadros da Tarsila, mas também de artistas europeus. Tem o Monet, impressionista, tem o Renoir, impressionista, tem o Salvador Dalí, surrealista. Então, há muitas obras cujos artistas vocês conhecem, que valem milhões de dólares no mercado internacional, e é uma exposição que está lá de graça para nós. Então, é um bom programa de domingo, por exemplo. Vai lá na Unifor, passeia pela exposição, depois toma um cafezinho lá embaixo. É um programa cultural muito rico, gratuito, e, infelizmente, a visitação é muito pequena, A exposição do ano passado, eu cheguei aí umas 3 vezes. E toda vida que eu chegava lá, 1, 2, 3 pessoas passeando pelas salas, olhando as obras. Uma exposição que em outros estados, em outros países, teria fila na porta para entrar. Certo? Então, aproveitem esta oportunidade. Vou conversar menos do que o meu normal, porque o nosso assunto não é pequeno e é importante que a gente consiga cobrir tudo. Vamos lá. A gente vai começar falando de vanguardas europeias, porque é o assunto mais cobrado no Enem, a gente tem que ter foco. Mas, dentro do currículo de artes,
o assunto vanguardas europeias a gente vê lá no final. A gente começa falando de arte rupestre, fala sobre arte da antiguidade, fala sobre Idade Média, fala sobre Renascimento, Barroco, Neoclassicismo, Romantismo, Realismo, Impressionismo, aí chega nas vanguardas europeias. Então, todo aquele percurso que você faz na literatura, a gente faz na arte, e ainda mais amplo, porque há algumas escolas, há alguns movimentos artísticos que alcançaram as artes plásticas, mas não chegaram na literatura, por exemplo. Certo? Então, a gente vai dar um salto temporal muito grande para chegar nas vanguardas. Mas, para a gente entender o espírito vanguardista, a gente precisa entender um pouco como funcionava antes. O que a tradição determinava. Qual era o padrão normalmente imposto. E aí, perceba aqui, essa obra é renascentista. Essa obra é renascentista. Ela é do período do Renascimento. A escola artística do período do Renascimento é o classicismo, certo? Mas a gente usa renascentista ou classicismo, classicista como sinônimo sem problema. Essa obra é barroca. Caravaggio. Essa obra é romântica. Essa aqui é de um artista brasileiro do final do século XIX, Almeida Júnior. Já ouviram falar no Diego Velázquez? Já? Já tinham ouvido falar do Diego Velázquez? Nem todo mundo ouviu falar do Diego Velázquez. Mas eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar do Pablo Picasso, né? Pois bem. Olha essa pintura. Na verdade, perceba, todas essas pinturas, elas são de escolas diferentes, elas são de séculos diferentes. Eu tenho aí século XV, eu tenho século XVII, eu tenho século XIX. E apesar de elas serem diferentes em estilo, em propósito, apesar de elas pertencerem a escolas diferentes, elas têm algo em comum. O que eu poderia apontar como traço comum a todas essas obras e a todos esses artistas? Todos esses artistas são grandes desenhistas, não é não? Olha o nível de precisão no desenho que todos eles alcançam. Olha como eles procuram captar e retratar na tela os elementos do real com máxima precisão. Olha a anatomia dos corpos. Olha a expressão facial dos personagens. Olha os elementos da natureza, da paisagem. Olha os tecidos das roupas. Então, todos esses artistas, olha isso. Olha esse reboco dessa parede de taipa. Olha o grau de precisão técnica do Almeida Júnior. Olha o Velázquez. Ele retratou as personagens no espelho lá atrás, a imagem refletida no espelho lá atrás. Então, assim, durante séculos, esse era uma espécie de pressuposto. Você quer ser pintor, você precisa ser um grande desenhista. Essa é a tradição clássica. O Renascimento meio que impôs esse padrão. O artista, ele vai imitar o real, ou, na verdade, muitas vezes ele vai além. Ele vai idealizar o real, ele vai aperfeiçoar o real. Então, quando um jovem artista ia para uma academia de artes, de belas artes, aprender a técnica necessária para se profissionalizar, ele estudava desenho exaustivamente. Ele estudava geometria, para aplicar a geometria à arte, porque a geometria permitia que o artista alcançasse simetria nas formas retratadas no quadro.
essa simetria, essa proporção perfeita entre as formas retratadas no quadro, daria equilíbrio e harmonia à pintura. É um padrão clássico que era ensinado nas academias. Então, foi mudando escola, foi passando o século, os artistas foram mudando de estilo, mas isso permaneceu. O artista tem que ser um grande desenhista. Poucas vezes na história da arte, do século XV ao final do século XIX, um artista rompeu com esse pressuposto, certo? Surgiram ao longo da história alguns artistas que abandonaram essa técnica de desenho de precisão, de traço fino, detalhista, superficializa. Mas foram rompimentos pontuais. Até surge a arte moderna. E aí um artista modernista faz isso. Esse é o conhecido Pablo Picasso. É a versão do Pablo Picasso do quadro As Meninas do Velázquez. Então está aqui o quadro do Velázquez, século XVII. Aí o Pablo Picasso vai e traz isso. Vocês gostam mais de qual? Do original ou da releitura moderna? Presta meu volume que eu esqueci. Eu posso dizer, por isso aí, que o Picasso é um grande desenhista? Por isso aí não, né? Por isso aí fica complicado dizer que esse cara é um grande desenhista. Quem conhece apenas a obra cubista do Picasso, pressupõe que ele não é um grande desenhista. Quem conhece as obras dos expressionistas, pressupõe que os expressionistas não eram grandes desenhistas. Na verdade, isso é um senso comum que muita gente apresenta. Muita gente pensa que um artista moderno faz o que faz com a ousadia, com a liberdade que a arte moderna tem, porque não tem competência para fazer o clássico. Ah, o cara não sabe desenhar com precisão, aí ele faz qualquer porcaria dessa daí. Ah, o poeta não sabe fazer um soneto rimado e metrificado, aí ele vai, coloca um verso livre, um verso branco. Normalmente não é assim. Os grandes poetas em verso livre, os grandes poetas modernos, eles sabiam fazer poemas com métrica e com rima. Na verdade, a grande maioria deles fizeram. O Manuel Bandeira, que é o mestre do verso livre no nosso modernismo, começou a sua carreira poética escrevendo sonetos rimados e metrificados numa linguagem culta. O Drummond, famoso por aquele poeminha tão simples, de uma forma tão simplista para alguns que não conhecem bem a estética da coisa. No meio do caminho tinha uma pedra. Tem muita gente que acha aquele poema bestinha demais. Mas o Drummond sabia rimar e metrificar. Escreveu sonetos, escreveu longos poemas metrificados. Então, não é por ignorância que o cara pinta isso aqui, não. O Picasso, com 15 anos de idade, ele já era capaz de pintar quadros com essa técnica. E pintou. O Picasso ele foi educado para ser artista desde criança. E com 15 anos ele já dominava essa técnica de precisão. Ele optou por romper com essa técnica, né, porque queria buscar novas formas de expressão. E esse é o espírito vanguardista. O espírito vanguardista ele é rebelde. O espírito vanguardista ele é radical. O espírito vanguardista ele é iconoclasta. O que é a iconoclastia? É um termo que foi transportado para o cenário da arte, mas que tangencia ali o conteúdo religioso. O iconoclasta é aquele que desrespeita símbolos sagrados de uma religião. Então, em matéria de arte, o iconoclasta é aquele artista que não respeita a tradição, que não respeita as regras, que não respeita as convenções. Aqui no nosso contexto nacional,
Qual é a geração iconoclasta, a geração rebelde, a geração heróica da arte brasileira? É a primeira geração do modernismo. É Anita Malfatti, é Tarsila do Amaral, é de Cavalcante na pintura, é Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira na literatura. Então, isso aqui é arte moderna. Diz respeito à tradição. A arte moderna, ela começa com o impressionismo. Certo? O impressionismo, ele não entra no pacote vanguardas europeias, normalmente. A maioria dos livros trazem impressionismo, depois vanguardas europeias. Alguns livros até colocam impressionismo na mesma aula, no mesmo pacote. Certo? Qual é a principal preocupação do impressionismo? Vocês lembram? Não é o nosso foco aqui, mas vamos lembrar? Alguém lembra? Qual é a principal preocupação do impressionista? O que o impressionista quer acima de tudo? Falou de impressionismo, você vai lembrar de luz. O impressionismo, ele é contemporâneo de avanços na física óptica. Ele é contemporâneo do início da popularização da fotografia. O artista impressionista, ele entendeu que esse tipo de pintura, ele é artificial. Ele é artificial porque, na realidade, nós não vemos as coisas na natureza com esse grau de detalhismo, com essas linhas perfeitas, com esse contorno perfeitamente delineado. O impressionista entendeu que tudo que a gente vê é condicionado pela luz. E se mudar a luz, muda a forma como eu vejo as coisas. E não é não? É. Por isso o impressionista começa a pintar ao ar livre. Por isso o impressionista precisa começar e terminar a sua pintura rapidamente. Porque se ele começou a pintar essa realidade aqui, e o sol foi mudando de posição ao longo do dia, a luz vai mudar. Então ele vai começar a ver uma coisa e vai terminar a ver outra. Não pode. Eu quero pintar um momento, um instante, algo que é efêmero, que é fugaz, que é a impressão causada pela luz ao incidir na natureza. Então, por isso o impressionista tem um traço leve e solto. É a primeira escola a abandonar, dentro de um projeto, esse traço de precisão. Nós temos aí duas questões interessantes para a gente começar. Olha aí na página 23. Eu vou deixar a primeira para vocês fazerem em casa. Vamos fazer a segunda, que é do Enem, que eu costumo dizer que é por causa dessa questão que a gente está falando de arte hoje nas escolas, com a profundidade merecida. Porque antes não só não se falava, quando o Enem apareceu, começou a se falar, mas de maneira superficial, né, por cima. Aí o Enem coloca essa questão aí, se não me falha a memória, em 2010. Isso mudou a percepção dos professores e da escola a respeito do assunto, porque a gente passou a entender que o Enem vai cobrar artes, vai cobrar teoria, vai cobrar conhecimento prévio. Então, se você não assistir a uma boa aula, você não faz a questão. Olha aí. Em busca de um maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em um novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. B. Usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos que melhor definiam as imagens e as cores do representado. C. Retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. D. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. E. Usar as sombras em tons de cinza e preto e com efeitos esfumaçados, tal como eram realizados no Renascimento. E aí? Olha essa questão. Teve um alto índice de erros, porque os caras ainda foram malas aí. Eles colocaram informações certas e superficiais em itens errados. Então, quem ouviu falar por cima
de maneira superficial sobre impressionismo, lembra essa história do reflexo da luz solar nos objetos. Aí corre para marcar o item A. Quem ouviu falar superficialmente sobre impressionismo, lembra que os impressionistas pintavam ao ar livre e retratavam a mesma realidade em diferentes horas do dia. Porque retratando a mesma realidade em diferentes horas do dia, na verdade eu estou retratando realidades diferentes. Então o mesmo jardim pintado de manhãzinha cedo, com o sol nascendo na aurora, acaba se tornando um jardim diferente se for retratado ao pôr do sol ou à luz da lua. O mesmo jardim retratado no verão acaba se tornando um jardim diferente se retratado no inverno, no outono, na primavera. Então essa informação é verdadeira, mas também está junto de informação falsa. Qual é o problema do item A? Cores que idealizavam. Qual é o problema do item C? Imagens por eles idealizadas. É o mesmo problema. O impressionista não idealiza. O impressionista é um observador atento da natureza. O impressionista entende como funciona a nossa percepção visual, conceitos físicos. Então, ele não idealiza nada. Então, muita gente marcou o item A, muita gente marcou o item C. Ainda teve gente que foi capaz de marcar o item E. Usar as sombras de tons em cinza e preto com efeitos esfumaçados, tal como eram realizados no Renascimento. Aí o meu filho, impressionismo, cinza e preto, não é não, professor? Infeliz, isso é uma xerox. O cara, para marcar cinza e preto numa obra impressionista, é preciso que ele nunca tenha visto na vida uma obra impressionista, que capta a realidade a partir de impressionantes efeitos luminosos. Então, o item correto aí é muito técnico. É o item D. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Como assim? O artista ele queria um tom de azul claro. Não existia disposto no mercado um tubo com diversos tons de tinta azul. Ele precisava produzir o tom de azul que ele queria. Então, o que ele fazia? Ele pegava o azul matriz, a cor primária, colocava na palheta. Pegava o branco, colocava na palheta. Nas quantidades corretas, ia misturando até alcançar o tom de azul que ele queria. Ah, eu quero um azul mais claro ainda. Coloca mais branco, mistura mais. Eita, ficou muito claro. Coloca mais azul, mistura mais. O impressionista ele não faz isso. O impressionista ele vai usar sempre a cor pura, a cor matriz, diretamente na tela. Se ocorrer mistura de tonalidades, vai ser na própria tela, não antes na palheta. Olha como essa informação é técnica. Então, se você não assistiu uma boa aula, uma aula completa, que traga de fato a teoria, essa daí você já perdeu, como muita gente perdeu. Olha a 2, de baixo, que é sobre essas duas pinturas aqui. Nós temos as meninas, século XVII, nós temos o Picasso, na sua versão século XX. Observe e compare as duas imagens. Os quadros tratam do mesmo tema, embora pertençam a dois momentos distintos na história da arte. O confronto entre as imagens revela um traço fundamental da pintura moderna. Se caracteriza pela tentativa de compor o espaço pictórico com base nas figuras naturais, ruptura com o princípio de imitação característico das artes visuais no Ocidente, continuidade da preocupação com a nitidez das figuras representadas, secularização dos temas e dos objetos figurados com base na assimilação de técnicas do Oriente, busca em fundar a representação na evidência dos objetos. O que a gente vai marcar aí? Item B de Bakurin. Ruptura com o princípio de imitação característico nas artes visuais no Ocidente. Durante séculos, o Ocidente se pautou principalmente por isso,
busca da imitação do real. Ou eu imito o real, ou eu vou além, eu aperfeiçoo o real, eu idealizo o real. A arte moderna rompe com isso. O artista moderno não vai imitar o real. A arte moderna, as vanguardas europeias vão romper com esse império do real. O que o artista modernista, o que o artista vanguardista vai entender? A arte é uma forma de representar o real. E o real pode ser representado de diversas formas. Então, o que o impressionista faz? Ele sugere o real. O que o cubista faz? Ele fragmenta o real. O expressionista deforma o real. O surrealista subverte o real. O abstracionista, ele elimina o real. A arte precisa necessariamente retratar o real? A arte abstrata mostrou que não. Mas isso é um processo de mudança, de renovação, de quebra com a tradição, que não foi fácil. Eles todos sofreram muita reação. Os precursores, os que iniciaram esse processo, sofreram muita reação. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui para trazer os precursores, os impressionistas, os pós-impressionistas como Cézanne, o Gauguin, o Van Gogh. Esses caras, eles não criaram vanguardas, eles não criaram movimentos, escolas, mas eles influenciaram. Então, o Cézanne, ele não criou um movimento, mas ele influencia o Picasso a criar o cubismo. O Gauguin, o Lautrec, eles não criam movimentos, mas eles influenciam o Henri Matisse a criar o fauvismo. O Van Gogh, ele não criou um movimento, mas ele influencia o expressionismo. Então, como a gente não tem tempo, nosso tempo é um pouco curto, vamos nos focar no que é mais cobrado. Então, vamos começar aí com as vanguardas europeias. A primeira vanguarda é o cubismo. O cubismo é um movimento artístico cuja origem remonta a Paris e a 1907, ano do célebre quadro de Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Esse quadro aqui. Esse é o primeiro quadro cubista. É o Picasso dando início ao cubismo. Para quem o Picasso mostrou esse quadro, ele ouviu uma crítica. A reação foi negativa. Mesmo amigos mais próximos que viviam aquele ambiente reformista, olharam para isso e acharam muito estranho e não gostaram. Mas teve um cara que gostou. Um outro artista que também era influenciado pelo Cézanne, uma das fontes do Picasso, o Georges Braque. E o Braque gostou tanto que se aproximou do Picasso ainda mais e os dois juntos começaram a experimentar, a aprofundar, a radicalizar esse processo que o Picasso iniciou aí. Perceba que são 5 mulheres, são 5 prostitutas, nuas, se oferecendo, se mostrando como numa vitrine. Qual foi a preocupação do Picasso aí em imitar o real? Zero. Qual é a preocupação dele em retratar com detalhes os traços anatômicos das personagens? Nenhuma. Veja que em vez de retratar as mulheres com as suas sinuosidades, com as suas curvas características, ele começa a angular os corpos das mulheres. Predominam ângulos retos. E perceba o rosto das duas personagens mais à direita. Lembram o quê? Máscaras africanas. Já viram máscaras africanas? Pelo menos em filme. Se você observar uma máscara africana, normalmente é um polígono. E o artesão, ele não retrata o rosto com seus detalhes anatômicos. Ele reduz, para usar a linguagem do Cézanne, ele reduz a forma ao seu essencial geométrico. Ele sintetiza a forma. Então, o olho é uma esfera, o nariz é um triângulo, a boca é um retângulo, ou também uma esfera. Em vez de retratar os elementos do rosto com todos os seus detalhes,
tudo é reduzido a um essencial geométrico. Então, um artesão africano, há séculos, fazia o que o Cézanne, no final do século XIX, passou a defender. Essa é a tese do Cézanne, a de que tudo na natureza pode ser reduzido a um essencial geométrico. E é isso que vai influenciar o Pablo Picasso. A teoria do Cézanne, as obras do Cézanne e as máscaras africanas. A realidade plástica anunciada nas composições de Braque leva o crítico Luiz Valcelles a falar em realidade construída com cubos, o que batiza a nova corrente. Cubos, volumes e planos geométricos entrecortados reconstrói formas que se apresentam simultaneamente em vários ângulos na tela. O que o cubista quer? O cubista ele quer retratar a realidade a partir de múltiplos pontos de vista simultaneamente. Como é que eu posso retratar uma mesma realidade a partir de múltiplos pontos de vista simultaneamente? Só se eu fragmentar essa realidade. Perceba que parece que a gente está observando as personagens através de um espelho quebrado. Imagine um espelho quebrado. Se eu parar de frente para um espelho quebrado, eu vou ver uma realidade fragmentada. Eu vou ver vários ângulos simultaneamente. E aí é aquela coisa. Se o espelho estiver quebrado em pedaços grandes, eu vou ver a imagem fragmentada, mas vou ter uma noção mais razoável dela. Quanto menor for o pedaço, se o espelho estiver estilhaçado, o plano vai estar tão decomposto que vai ser difícil de eu enxergar a forma total, não é verdade? E é isso que a gente vai enxergar no Picasso e no Braque. Às vezes, o pedaço é grande, aí eu consigo enxergar o todo de boa. Deixa eu voltar aqui. Às vezes o pedaço é pequeno. E se o pedaço for pequeno, fica complicado enxergar as coisas. Certo? Mas vamos lá. A ruptura empreendida pelo cubismo, como eu já disse, encontra suas fontes primeiras na obra de Paul Cézanne e em sua forma de construção de espaços por meio de volumes e decomposições e também na arte africana. Está aí a decomposição de planos do Picasso e do Braque. Eles se empolgaram tanto no primeiro momento, de 1908 a 1912, que eles radicalizam essa quebra do plano. Eles não fragmentam o plano, eles não quebram o plano, eles estilhaçam o plano. Os pedaços vão ficando bem pequenos. E às vezes fica até difícil de observar o que está sendo retratado. Professor, é arte abstrata isso aí? Não, é arte figurativa. Tem algo sendo retratado aí. O que está sendo retratado aí? Um violão. E veja que do lado esquerdo do violão tem um jarro. Estão vendo o jarro? Vamos ver o jarro. Está aqui o corpo do jarro, ó. Subiu o pescoço, olha a borda lá em cima. Está aqui o corpo do violão, as cordas, o braço, o buraco no meio. Olha como é estranho o buraco quebrado em planos diferentes. Então, há algo sendo retratado. Essas cores muito modernas. Há algo sendo retratado. Não é arte abstrata. Por mais difícil que seja eu perceber a realidade retratada, há algo sendo retratado. Certo? Então, para fragmentar a realidade, o que o cubista faz? Ele geometriza a forma. Então, essas são as duas expressões básicas para você entender o cubismo. Fragmentação da realidade, e a fragmentação da realidade vem acompanhada da geometrização das formas. Certo? Isso pode ser mais radical, com o plano estilhaçado, quebrado em pedaços bem pequenos, resultando numa realidade difícil de ser visualizada, ou pode ser menos radical, com o plano menos fragmentado e a realidade mais fácil de ser visualizada. O cubismo empreendeu um processo radical de geometrização das formas, fragmentando a realidade e representando o objeto com todas as suas partes no mesmo plano. Os objetos são decompostos numa tentativa de representar um objeto tridimensional numa superfície plana bidimensional. Daí porque falamos de simultaneidade de imagens
ou superposição de planos. São expressões que as provas gostam de utilizar para representar essa ideia de fragmentação. Simultaneidade de imagens, superposição de planos. A pintura deveria retratar a natureza não de forma a imitá-la, mas como se as formas da natureza fossem esferas, cônes e cilindros. E aí o cubismo tem dois momentos. Tem um momento do cubismo analítico e tem um momento do cubismo sintético. Cubismo analítico, caracterizado por uma decomposição total da figura, registrando todos os seus elementos em planos superpostos, numa tentativa de expor a figura em todos os seus ângulos ao mesmo tempo. Por vezes, essa fragmentação intensa impossibilitava o fácil reconhecimento das figuras representadas. É o cubismo que a gente conhece. A maioria das obras mais conhecidas do Picasso e do Braque estão no cubismo analítico. Só que o Picasso e o Braque começaram a inventar ainda mais. Eles começaram a pegar elementos não artísticos, objetos que nunca foram pensados como matéria-prima da arte, e pregar nos quadros. Dando início a um processo de quebra com a tradição ainda mais radical, que vai resultar no dadaísmo lá na frente, como a gente vai ver. Olha lá, é o cubismo sintético. Elementos heterogêneos, recortes de jornais, pedaços de madeira, cartas de baralho, caracteres tipográficos, entre outros, são pregados à superfície das telas, dando origem às famosas colagens, amplamente utilizadas a partir de então. O Picasso faz isso em 1912. Ele pega um papel de parede, e esse papel de parede replicava aquelas palhas trançadas de cadeira. Ele não pintou essa palha de cadeira. Ele pegou um papel de parede barato, comprado numa loja qualquer, e pregou no quadro dele, e pintou ao redor e por cima do papel de parede. E como moldura da obra, ele pegou uma corda de verdade, uma corda dessas trançadas, ele usou a corda para emoldurar a pintura. Algo, à época, absolutamente estranho. O cara pegar um papel de parede vagabundo e pregar no quadro, junto com a pintura, e emoldurar a tela com a corda, obviamente ele sofreu muita crítica. Mas ele iniciou um processo que os dadaístas vão levar às últimas consequências, e depois disso a arte nunca mais vai ser a mesma. Esse é o cubismo sintético. E nós temos muitas questões sobre o cubismo, porque o Enem adora o cubismo. Olha aí, por exemplo, a questão 4. Aí na figura você tem uma máscara africana. E aí ele diz: as formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. A máscara remete à preservação da proporção, idealização do movimento, estruturação assimétrica, sintetização das formas, valorização estética. Veja, há duas expressões aí que eu posso associar ao cubismo do Picasso: estruturação assimétrica e sintetização das formas. Porque sim, o cubismo, quando fragmenta a realidade, quando decompõe o plano, ele me traz uma estruturação assimétrica. Mas é essa estruturação assimétrica que as máscaras africanas influenciaram? Não. A estruturação assimétrica é a influência da decomposição do plano. As máscaras africanas, elas influenciaram a geometrização das formas. Professor, mas eu não estou vendo a expressão geometrização das formas. Não, mas você tem um sinônimo: sintetização das formas. Ora, se eu geometrizo tudo, eu sintetizei tudo. Se em vez de representar a sua cabeça com todos os detalhes, eu coloco só uma esfera, eu sintetizei a forma. Se em vez de representar o seu olho com todos os detalhes, eu coloquei um retângulo,
Eu sintetizei a forma. Se em vez de representar o seu nariz com todos os detalhes, eu coloquei um triângulo, eu sintetizei a forma. Então, sintetização das formas é o sinônimo de geometrização, que ele utilizou para não deixar a questão tão óbvia, tão fácil. E só por fazer isso, muita gente errou. Se ele coloca aí geometrização das formas, praticamente todo mundo ia acertar. Só porque ele trocou geometrização por sintetização, muita gente erra. Olha a de baixo, questão 5. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares, mulher como temática central da obra, essa é a inovação do Picasso, colocar mulheres como temática central da obra. Cena representada por vários modelos, é a primeira vez na história da arte que vários modelos estão numa cena. Oposição entre tons de claro e escuro, tem isso aí. Claro e escuro é desenvolvido desde o Renascimento. Não tem nada de novo na oposição entre claro e escuro. Nudez explorada como objeto de arte. Então, pintura de modelos em planos irregulares. E tem a de adultério. Entendido o cubismo? Olha lá. É fácil reconhecer o cubismo. E aí o quadro mais famoso do cubismo, o quadro mais famoso do século XX, o segundo quadro mais famoso da história da arte. Guernica só perde para a Mona Lisa. Alguém aqui tem, assim, quando eu tinha a idade de vocês, eu sempre conto isso, né? Eu confesso que eu não tinha muitos prognósticos de vida. Você me perguntasse, Estela, o que você quer ser quando crescer? Eu não sabia muito bem. Eu decidi o curso que eu ia fazer no vestibular no dia da inscrição. Porque na minha época, o UFC tradicional, você tinha que indicar o curso na hora de se inscrever. Não era que nem o Enem, tinha o SISU, você via a nota, que é uma maravilha. É uma moleza para vocês. Na minha época, não. Recebi a ficha de inscrição, aí, decide. E eu, eita. Mas eu tinha uma ambição na vida, que era viajar. Viajar. Meu negócio era, não, eu quero conhecer o mundo. Eu sempre fui leitor, eu sempre fui cinéfilo, então eu ficava vendo culturas, paisagens, comidas e obras de arte, monumentos, pelos livros, pelos filmes, eu queria ver tudo pessoalmente. Então, minha grande ambição era viajar. E é basicamente hoje o que eu faço, ganho dinheiro para viajar. Né? E sempre tive esse desejo de ver as grandes obras de arte produzidas pelo homem. Então, eu sempre tive essa vontade de ver a Mona Lisa pessoalmente. Não sei se alguém aqui tem, né, essa vontade de ver a Mona Lisa pessoalmente. E aí eu tive esse privilégio de ir lá ao Louvre e conhecê-la. Né? Quando vocês forem ao Louvre conhecer a Mona Lisa, leiam um pouquinho sobre a Mona Lisa antes. Estudem um pouquinho a Mona Lisa antes. Leiam um pouquinho sobre o gênio Leonardo da Vinci antes. Porque o que é que acontece com frequência? Todo mundo escuta falar do diabo da Mona Lisa a vida inteira. Em todo canto, em todo livro, representação, foto da Mona Lisa. Aí chega lá no Louvre, se decepciona. Porque a Mona Lisa é um 3x4zinho, em matéria de arte. Desse tamanho. E aí muita gente vai esperando, oh meu Deus, e se decepciona. Mas se você ler sobre a Mona Lisa, você vai ser capaz de reconhecer naquela obra pequena toda a genialidade do Leonardo da Vinci, porque ela é tão famosa. Um leigo olha para aquilo e não vê nada. Então estuda um pouquinho. Mas quando vocês forem a Madrid conhecer o Guernica, o próprio tamanho já impressiona. Né? Porque é um painel. Né? E o tamanho normalmente impressiona mais aos leigos. Então eu sempre recomendo que leia um pouquinho sobre os monumentos que você vai conhecer, sobre a cidade que você vai visitar, sobre as obras que você vai ter diante dos seus olhos. O Guernica, o professor de história adora cobrar Guernica em prova, porque é um link bom para cobrar um determinado momento histórico. Qual momento histórico eu posso associar a Guernica? Muita gente pensa que é a Segunda Guerra Mundial e muita gente cai nessa pegadinha de prova. Guerra Civil Espanhola.
não é Segunda Guerra Mundial ainda, certo? Passando, resumindo o cubismo, fragmentação da realidade, planos entrecortados, simultaneidade de imagens, superposição de planos, geometrização das formas, ok? São as expressões mais comuns. Expressionismo. Galera, o expressionista, ele quer algo desafiador. Eu sou um péssimo desenhista, até a minha letra no quadro é feia, até a minha letra no papel é feia. Então, se você me pedir para desenhar uma caneta, uma flor, uma casa, um boneco, uma pessoa, vai sair triste. Mas se você chegar para mim e disser, Estela, desenha aí uma família, pai, mãe e filho, passeando num jardim, num dia de sol. Eu vou ser capaz de desenhar. Vou colocar o solzinho lá, umas nuvenzinhas, umas florzinhas, tudo muito simplista e ridículo, tracinhos. Mas você vai conseguir visualizar a cena. Então, eu acho que se eu pedisse a mesma coisa para a maioria de vocês, a maioria ia alcançar isso. Desenha aí. Uma família passeando num jardim num dia de sol. Agora, se eu chegar e disser assim, pessoal, pegue aí a sua folha, pegue a sua lapiseira ou a sua caneta e desenhe para a minha angústia, a solidão, o medo, o desespero, a raiva. É fácil? A maioria deixar a folha em branco, né? É isso que o expressionista quer. O expressionista quer dar forma plástica ao sentimento. Só que o expressionismo, como movimento, como escola, ele se desenvolveu num contexto de guerra. E aí, por causa do contexto, quais são os sentimentos que predominam? Esses sentimentos negativos. Medo, solidão, angústia, desespero, ansiedade, melancolia, raiva. Então, acaba que, por causa do contexto, o expressionista ele tem uma atração pelo patético, pelo vulgar, pela morte, pela violência, por sentimentos negativos. E aí, para enfatizar o sentimento, o expressionista deforma a realidade. O traço expressionista é um traço grosso. As cores são muito intensas e muitas vezes arbitrárias, não refletem a realidade como ela é. A técnica do impressionista não é uma técnica delicada. O traço nem é de precisão, nem é um traço leve e solto como o impressionismo. É um traço que o pincel vai na tela com mais força, com mais violência. O Van Gogh, que é quem influencia o expressionismo, ele dizia que ele atacava a tela. O pincel ia na tela brutalmente. O resultado é uma arte intranquila. Dificilmente você encontra um quadro expressionista agradável, que lhe traz uma sensação estética positiva. Normalmente, um quadro expressionista não é o quadro que você vai colocar no seu quarto, na sua sala de estar, na sua sala de jantar. Imagine colocar isso no seu quarto. Colocar isso na sala de jantar de casa. Colocar isso. Então veja, os quadros expressionistas, eles são quadros tensos, dramáticos, porque é uma pintura mais emocional, mais subjetiva, com uma carga psicológica maior. E como predominam sentimentos negativos, normalmente o resultado é esse tipo de pintura mais desagradável. Veja como os traços são grossos, como a realidade é deformada, como as cores são mais intensas no expressionismo. Está aí o famoso grito do Edvard Munch, que é o grande nome do expressionismo. Então veja, teoria. O expressionismo surgiu na Alemanha como movimento, mas o Munch ele não é alemão. Ele nasceu em Oslo. E ele é do final do século XIX. Agora, como movimento, o expressionismo começou a se delinear na Alemanha. Foram os alemães que criaram manifestos, que criaram grupos, que criaram revistas e deram um caráter, vamos dizer assim, formal ao expressionismo.
O expressionismo surgiu na Alemanha no início do século XX pelas mãos de artistas preocupados em refletir as angústias e as amarguras do homem numa sociedade moderna, industrializada. Tratava-se de uma pintura dramática, preocupada em expressar as emoções do indivíduo e da forma plástica ao sentimento, através de cores intensas, muitas vezes irreais, traços grossos e pinceladas violentas. Como se desenvolveu num período de guerra, predominam nas obras os sentimentos negativos: medo, solidão, desespero, raiva, tematizando a miséria humana. Com frequência, o artista deforma a realidade para ressaltar o sentimento, a emoção que procura expressar. Vamos fazer algumas questões. Olha a questão 8. Boa. Ao longo da história da arte, vez ou outra apareceu um artista buscando uma arte mais emocional e, para alcançar essa arte mais emocional, deformando a realidade. É o Greco, Delacroix, Van Gogh. Então, o termo expressionismo ele pode ser trabalhado numa perspectiva macro ou numa perspectiva micro. Na perspectiva macro, é expressionista toda obra, independente do momento histórico, que deforme a realidade para enfatizar a carga subjetiva emocional. Numa perspectiva micro, é expressionista a vanguarda europeia, surgida no início do século XX. Olha aí a questão 8. Expressionismo, termo aplicado pela crítica e pela história da arte a toda arte em que as ideias tradicionais de naturalismo são abandonadas em favor de distorções ou exageros de forma e cor, que expressam de modo premente a emoção do artista. Então, se eu deformei, exagerei a forma, a cor, para enfatizar a emoção, tem expressionismo. Neste sentido mais geral, o termo pode ser aplicado à arte de qualquer período ou lugar, que conceda às reações subjetivas um lugar de maior importância que a observação do mundo exterior. De acordo com essa definição, pode ser considerado expressionista qual obra? Veja que no item A, no item B, no item C e no item D, você tem a observação precisa da realidade. O mundo exterior é o foco, o traço do artista é preciso. No item E, não. No item E, nós temos o Van Gogh, com o seu traço tremulante, com a sua pintura dramática, de cores vivas e intensas. Então, o item E de herói. Olha a 9. Na verdade, eu vou deixar a 9 para vocês, ou fazer a 10, questão do Enem. Você tem aí uma tela do Goeldi, do Oswaldo Goeldi. E tem o texto 2. Na sua produção, Goeldi buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. Abandono, solidão, drama e medo, seu caminho pessoal e político, sua melancolia e sua paixão. Você percebe que o aspecto subjetivo e emocional tem predominância na obra do Goeldi? Então é muito provável que ele se encaminhe para o expressionismo. O gravador Oswaldo Goeldi recebeu fortes influências de um movimento artístico europeu. Ele não diz qual é, porque você precisa perceber. Lendo o texto, você percebe que ele está falando do expressionismo. Vendo a reprodução da obra, você percebe que ele está falando do expressionismo. Então, onde é que eu tenho outra obra expressionista? Logo no item A. Questão do Enem de 2017. Fácil. Se você conhece a teoria, não é uma questão difícil. Certo? Então, entendido o expressionismo? Bola para frente. Quanto tempo eu tenho, Fábio? Só para eu... Imagina aí, brigou com o namorado, chegou em casa, deitou na cama, está o quadro pendurado na parede. Não rola expressionismo dentro de casa, em ambientes... Expressionismo é para você visitar no museu. Contempla o movimento, a percepção artística, sente a obra, deixa que ela lhe toque. Naquele momento, no museu, você sentir uma sensação estética desagradável, é justo. Durante muito tempo se teve a noção de que a obra de arte deve retratar o belo. É o princípio clássico que é herdado dos gregos. A arte deve retratar o belo. Por quê? Só o belo deve ser um conceito trabalhado pela arte?
Quer dizer que a arte não pode trabalhar o feio, o vulgar, o patético, até o grotesco? Quer dizer que a arte não pode despertar em nós sensações negativas, sentimentos negativos? Pode. Tem gente que adora ir para o cinema para assistir a filme de terror. Não é não? Você vai para um filme de terror procurando sensações estéticas positivas? Não. Então o expressionismo rompe totalmente com qualquer noção de belo imposta até então. Para frente, futurismo. O futurismo é de 1909. Um italiano chamado Filippo Tommaso Marinetti publicou em 1909 o Manifesto Futurista. No Manifesto Futurista, ele misturava concepções artísticas revolucionárias com pensamento político conservador. É muito curioso. Artisticamente, o futurismo era revolucionário, era inovador. Politicamente, ele era conservador. Então, lá no Manifesto Futurista, o Marinetti diluiu no seu manifesto pensamentos fascistas. Ele apoiou o fascismo na Itália. Ele dizia, por exemplo, no manifesto, fazendo uma apologia à guerra. A guerra é o único meio de higienização do mundo. O cara dizia isso no manifesto artístico dele. Então, assim, politicamente falando, ideologicamente falando, o futurismo se alinhou ao fascismo. Quer dizer que todo artista ao redor do mundo que se deixou influenciar pelo futurismo também tinha ideias fascistas? Não. Aqui no Brasil, por exemplo, muitos dos nossos artistas beberam nas ideias futuristas, como Mário de Andrade, Osel de Andrade, Tarsila do Amaral. Nenhum deles era fascista ou concordava com os pensamentos políticos e ideológicos do Marinetti, certo? O que é que o futurismo dizia? O futurismo dizia que estava chegando uma nova ordem, uma nova era, uma era de uma nova beleza, a beleza da modernidade. A gente está no início do século XX. A gente passou por duas revoluções industriais. Era a época do automóvel, da locomotiva, do avião, do arranha-céu, das grandes fábricas, dos grandes complexos industriais. Era a época da lâmpada elétrica. Era a época da máquina de raio-x. Então, essas inovações tecnológicas simbolizavam essa nova era, a era da tecnologia, a era do progresso. É comum, ao longo da história, sempre que a gente tem uma revolução técnica, tecnológica, científica, alguns otimistas acharem que agora vai. Com a modernidade, com a tecnologia, com a ciência, agora a gente vai ter progresso, agora a gente vai ter justiça social. Então, o futurista, ele exalta a modernidade. E ele exalta artisticamente a modernidade de duas formas. Ou dando protagonismo aos seus símbolos, ou tentando captar a velocidade, o movimento, o dinamismo que essa sociedade moderna e tecnológica caracterizava, que essa virada tecnológica caracterizava. Então, os quadros futuristas, ora vão dar protagonismo a elementos da modernidade, automóveis, aviões, arranha-céus, motores, engrenagens, ora vão tentar captar da forma plástica a velocidade ao movimento. Então, se o expressionista queria dar forma plástica ao sentimento, o futurista quer dar forma plástica ao movimento. Certo? Olha aí. Nas artes plásticas, o futurismo exalta os elementos da modernidade, trens, automóveis, arranha-céus, luz elétrica, e busca captar uma silepse aí, né? Lembram que a silepse, figura de linguagem? É a tal da concordância ideológica, quando você concorda não com o que está expresso, mas com a ideia subjacente. Na prática, é um erro de concordância, que deve ser evitado na redação. O futurismo exalta. Então, se o sujeito é o futurismo, está no singular. O futurismo busca.
o verbo também deve estar no singular ali. Quando o verbo vai para o plural, buscam, a ideia já não é com o sujeito que está expresso. É com a ideia que ficou subjacente. Qual? Os artistas futuristas, no plural. Então, concordância ideológica em textos formais, numa redação, por exemplo, você não vai fazer isso, não. Ao futurista não interessa simplesmente pintar o automóvel, mas sim captar a velocidade do automóvel, seu deslocamento do espaço. Olha aí um trechinho do Manifesto Futurista. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor que correr sobre a metralha é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. Galera, vocês conhecem a Vitória de Samotrácia? É uma estátua grega linda, maravilhosa, que está também lá no Louvre. É até uma revolta minha, porque é uma das esculturas que eu mais admiro. Eu tenho uma réplica da Vitória de Samotrácia na minha estante. E aí, quando eu fui ao Louvre, óbvio que eu queria ver a Vitória de Samotrácia pessoalmente e bater um book com ela, né? E aí ela não estava lá. Tinha sido recolhida para a limpeza. Essa é a Vitória de Samotrácia. É a Vênus de Milo com asas, pousando após o voo. Que impressionante essa escultura. Pois ele diz que um automóvel rugidor, com seu motor em funcionamento, é mais belo que a Vitória de Samotrácia. Automóvel de 1909. Claro que ele está sendo conotativo aí, ele está usando essa linguagem em sentido figurado. Quando ele diz que um automóvel é mais belo que a Vitória de Samotrácia, ele está falando dessa substituição estética que ele propõe, de enxergar a beleza da modernidade, da tecnologia, como superior à beleza do passado, da arte clássica. Ele defendia, por exemplo, no manifesto, a destruição de museus e bibliotecas, porque os museus e bibliotecas eram guardiões do passado. E o passado precisa ser destruído para que uma nova ordem seja fundada. Bem radical, portanto. Bem idiota também, né? Olha aí o futurismo. Tem uma lâmpada elétrica. Auge da modernidade naquele momento. Em suas obras, o futurismo ora tentou endeusar os novos avanços científicos e técnicos, ora procurou expressar o movimento real, registrando a velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço. Olha aí. Olha aí. Então, se algo passa diante de mim numa grande velocidade, eu vou captar a forma bem delineada? Não. Eu vou ver borrão, eu vou ver rabisco, eu vou ver uma deformação da imagem no espaço. É o que o futurismo procura captar. Entendido? Tem gente que... Pessoal, é futurismo? O que é que tem de futurismo aí? Um cachorro correndo com o seu dono? Exatamente. A ênfase é no cachorro ou é na velocidade? No movimento? A ênfase é na velocidade, no movimento. Então é futurismo. Certo? Surrealismo. Tem alguém aí que anda tendo sonhos recorrentes? Sonhando com a mesma coisa? Várias noites? Alguém aí já teve um sonho muito estranho e foi no Google tentar pesquisar o que o sonho significa? Quem foi que começou com essa lombra de tentar interpretar sonho? Um rapaz chamado Sigmund Freud, pai da psicanálise. Mas a cabeça da gente é um negócio muito invocado, né? Falar sobre surrealismo é muito legal, né? E dá para a gente fazer vários links e trazer muitas histórias interessantes e refletir sobre muita coisa. Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, então vamos procurar ser um pouquinho mais objetivo.
Cronologicamente, o surrealismo surge depois do dadaísmo, certo? Vem primeiro o dadaísmo, alguns artistas dadaístas criam o surrealismo. Mas eu vou colocar o surrealismo para deixar o dadaísmo por fim. O surrealista, o que ele quer? Ele quer que no momento de criação da obra, o artista não sofra interferência da razão. Opa, caiu aí. Acho que isso aí é um sinal de que... precisa... E o pior é que ele é magro, né? Se fosse um pouquinho menos magro, ia sofrer bullying. Mas... Voltando. O surrealista, concentra que eu só tenho 10 minutos. O surrealista, ele quer que no momento de produção da obra a razão não interfira. Se a razão não vai interferir, o que é que vai se manifestar no momento de produção da obra? O meu inconsciente. Galera, o que acontece é o seguinte, quando a gente está acordado, a gente está sob o domínio da razão. Quando a gente está sob o domínio da razão, a gente tem uma série de, vamos dizer assim, camisas de força. Eu posso fazer tudo que eu quero livremente? Não. Nós somos animais. Como animais, nós temos instintos. Como animais, nós temos desejos muito fortes, muito poderosos, manifestações, às vezes, muito violentas. Nós temos hormônios, enfim. Mas eu não posso fazer qualquer coisa motivado por impulso, por desejo, por instinto. A razão me controla. Através da razão eu vou adquirindo algumas amarras. Por exemplo, a lei. A lei é uma amarra. A religião é uma amarra. A ética, a moral são amarras. Os costumes são amarras. Então, ao longo do dia, pode acontecer de eu me vir numa situação estressante e me revoltar e querer muito bater em alguém. Um animal, se encontra numa situação dessa, ele ataca. Eu posso simplesmente sair atacando as pessoas por aí? A gente está vivendo dias estranhos. Mas, em tese, eu não posso. Se eu fizer, eu vou ser punido e pagar com as consequências da lei. Então, a minha razão... Por exemplo, não sei se vocês viram, isso até viralizou nas redes do WhatsApp, um jogador do Corinthians. Agora, no último jogo, o juiz marca algo que ele acha absurdo, aí ele pega a bola e vai rebolar no juiz. Aí, no último momento, ele com a bola assim, o juiz de costa, aí alguma coisa na cabeça dele. Você tá louco? Aí ele pega a bola e bate na própria cabeça. Então, foi a razão atuando ali. Foi o bom senso dizendo que não pode. Foi a regra do jogo dizendo que não pode. O seu animal, se você fizer isso, você vai ser expulso e vai ser suspenso durante um bocado de jogos. Então, a razão atua para nos controlar. Ao longo do dia, eu posso interagir com algumas mulheres que despertam a minha libido, que despertam o meu desejo. Eu posso simplesmente chegar, agarrá-las para satisfazer o meu desejo? Não. Tem animal que faz isso por aí. A gente não pode. Então, isso é saudável? Eu passar todo dia, o dia todo, sufocando, sublimando, suprimindo vontades, desejos, instintos, necessidades? Não. Então, o que acontece? A gente dorme. Dormindo, a gente sonha. Sonhando, a gente realiza aquilo que acordado a gente não pode realizar. O sonho tem lógica? O sonho respeita a lei da física? O sonho respeita Constituição, Código Penal? O sonho não respeita nada. No sonho, o inconsciente é livre para se manifestar. E, normalmente, no sonho,
isso que a gente suprimiu, sufocou, sublimou, acordado, se manifesta. E para todos os efeitos, e quando a gente está sonhando, a gente está vivendo aquilo ali. É a premissa do filme Matrix. Assistiram Matrix? Você já teve um sonho muito, muito realista, ao ponto de você não conseguir discernir se está dormindo ou acordado? Imagine se você nunca acordasse desse sonho. É o que o Morfeu pergunta lá para o Neo, né? Então, os surrealistas foram beber nessa fonte da psicanálise do Freud, e o que eles queriam era isso, uma arte que libertasse o inconsciente para se manifestar. E aí, quando o inconsciente se manifesta, o que surge na pintura não é lógico, não é racional, não é equilibrado, não respeita regras com as quais a gente está acostumado a lidar, o que gera um profundo estranhamento. Até hoje a gente usa o termo surreal como algo muito estranho, muito louco, muito absurdo. Ah, eu fui para uma festa ontem e foi surreal. Foi incomum, foi anormal, foi louca, foi absurda. Então, o surrealismo tem como marco inicial a publicação do Manifesto Surrealista em 1924, assinado por André Breton. Influenciado pela psicanálise de Freud, o movimento mergulhou no inconsciente e no subconsciente e produziu uma arte marcada pelo ilogismo. Os artistas surrealistas, por meio da técnica do automatismo psíquico, que consistia na produção da obra a partir da livre associação de imagens do subconsciente e da manifestação dos sonhos, produziram a obra livre das amarras da razão. Assim, o onirismo, lembra desse termo? O onírico é o relativo ao sonho, a fantasia, as fobias, os desejos reprimidos, o mundo interno do artista, em resumo, é retratado na obra por meio de imagens simbólicas, por vezes associadas a formas abstratas. O resultado é isso. Aí você olha e pensa, né? Que porra é essa? Né? Esse é o René Magritte, grande nome do surrealismo. Esse é o Salvador Dalí, não o personagem, a obra. Esse aí, na verdade, era um amigo do Salvador Dalí, de quem ele roubou a namorada. E aí é natural que ele andasse tendo pesadelos com o cara, né? Essa é a loucura do surrealismo do Salvador Dalí. Certo? Pessoal, dá para interpretar o surrealismo? Dá. Ora, o Freud interpreta sonhos, o Salvador Dalí deixou muitas chaves para que a gente pudesse interpretar a obra dele. A gente só não tem tempo para tentar fazer isso aqui. Vamos concluir com o dadaísmo. Galera, quando eu tive aula de vanguardas europeias na escola, eu gostei muito do surrealismo, eu gostei do expressionismo, eu achei o futurismo muito sem gracinha, não sou fã do futurismo e do cubismo até hoje. Se eu fosse um milionário sheik do petróleo, ele não gastaria meu dinheiro com um quadro cubista, a não ser que eu tivesse uma galeria e quisesse colecionar obras de vários momentos representativos. Mas, por gosto, cubismo não me atrai. Mas eu fiquei com a impressão, depois da aula de vanguardas europeias, de que o dadaísmo era muito idiota. Esse foi a minha definição, o dadaísmo é idiota. Porque, convenhamos, eu saio de casa, compro o ingresso do museu, encaro uma fila, entro na primeira sala, dou de cara com isso. Essa é uma das grandes obras, entre aspas, aí do dadaísmo. Então eu saí da aula com esse pensamento, o dadaísmo é idiota. Aí entrei para a faculdade, comecei a me interessar mais por arte, comecei a comprar livro, comecei a estudar, ler, pesquisar, aprofundar os meus conhecimentos. E hoje, depois de ler muito sobre o dadaísmo, eu percebo que o dadaísmo, ele é sim meio idiota, mas ele é também meio genial. Ele consegue ser simultaneamente idiota e genial. Por quê? Vamos entender.
o dadaísmo é a mais radical das vanguardas europeias. Se o cubismo foi radical, se o expressionismo foi radical, se o surrealismo é radical, o dadaísmo ele vai além. Porque o cubismo, o expressionismo, o futurismo, eles questionam visões sobre a arte. O dadaísmo ele questiona a própria essência da arte. Elementos que estão intrinsecamente associados à ideia de arte são absolutamente derrubados, questionados pelo dadaísmo. Então, isso aqui, se eu for olhar por si, é idiota. O cara pegar um banco, pregar uma roda de bicicleta e levar para um museu e dizer que é arte, por si, isso é idiota. Mas a atitude do artista, a ousadia de, naquela época, em 1913, fazer isso, é genial. Quando o cara faz isso, ele sabe que ele vai ouvir muita coisa, ele sabe que ele vai despertar muita reação, muita polêmica, muito questionamento. E é isso que ele quer. Ele sabe que a grande maioria dos espectadores, do público, vai chegar diante disso e vai olhar. Pô, mas isso não é arte. O que ele quer é que depois desse pensamento, isso não é arte, você pare e reflita. Mas espera aí, e o que é arte? E quem define o que é arte? Quem é que define o que é arte? É o público que define o que é arte? É o cara que pagou o ingresso para ir no museu que define o que é arte? É o curador do museu, o cara que organizou a exposição? É o diretor da Academia Nacional de Belas Artes? Ou é um crítico que fez uma faculdade e agora escreve no jornal dizendo o que é arte e o que não é arte? Ou são políticos que definem o que é arte e o que não é arte? Ou é o artista que define o que é arte e o que não é arte? Então, esses questionamentos todos, o dadaísmo trouxe. Então, depois do dadaísmo, tudo pode ser arte, dependendo do contexto. Não convém mais eu olhar para uma manifestação e dizer, ah, isso não é arte. Meu irmão, o urinol pode ser arte. Está aí uma das obras de arte mais famosas da história da arte moderna. O cara foi numa loja de material de construção, comprou o urinol, desse que tem qualquer mictório de banheiro masculino, assinou com um pseudônimo, botou a data e levou para o museu. Imagina a esculhambação. Mas isso mudou a cara da arte moderna. Eu passaria aqui 1 hora falando dos impactos do dadaísmo. O pop art é herdeiro do dadaísmo. A performance, a arte conceitual são herdeiros do dadaísmo. A arte contemporânea, quase toda é herdeira do dadaísmo. O dadaísmo deixou um legado importantíssimo. Por quê? Porque ele deu liberdade total ao artista. Não há mais regra depois do dadaísmo. Não há mais convenção do dadaísmo. O dadaísmo deu liberdade total ao artista. Claro, se eu dou liberdade total ao artista, isso tem consequências. Vão surgir artistas geniais que vão usar essa liberdade para criar coisas espantosas, surpreendentes. Vão surgir oportunistas que vão usar essa liberdade para continuar fazendo besteira, coisas idiotas e dizer, ah, isso é arte. Então, agora, o critério vai ser o quê? Eu gosto, eu não gosto. Não dizer isso não é arte. Ah, se você não gosta, meu irmão, você não consome. Mas você querer impor a sua noção conservadora de arte à sociedade, depois do dadaísmo, não. Há 100 anos, não. Acabou-se. Até merda pode ser usado como matéria-prima de arte hoje. Até merda. E já foi usado, inclusive. Então, já estão me expulsando aí, já mostraram a plaquinha aqui 2 vezes. Vamos só ler o texto com a teoria para finalizar. O dadaísmo teve início no contexto da Primeira Guerra Mundial, criado por intelectuais que criticavam a guerra e estavam descrentes em relação à ciência, à filosofia, à religião e à arte, já que nenhuma delas foi capaz de impedir o ciclo de destruição. Assim, o Dada foi um movimento de negação e crítica que teve como característica o ilogismo, a incoerência, a desordem, o pessimismo, a improvisação, com o intuito de chocar a sociedade burguesa e seus valores tradicionais conservadores. A principal técnica, entre aspas, viu, é o ready-made. O que é o ready-made? O ready-made consiste em você pegar um objeto que foi confeccionado, pronto, manufaturado, retirar esse objeto do contexto de uso, levá-lo para um ambiente artístico, atribuindo a ele, portanto, um valor estético. É o que ele fez com a roda e com o banco. É o que ele fez com o urinol. Ele tirou o urinol do contexto de uso.
que é o banheiro masculino. Assinou, botou em cima de uma pilastra numa sala de museu. Atribuiu um valor estético que ele antes não tinha. Isso é o ready-made. Professor, isso era para ser uma técnica? Isso era para ser um modelo de produção a ser seguido por outros? Não. Isso era para ser uma atitude de questionamento, de contestação, de provocação. Para o dadaísta, a atitude importa mais do que o modelo, do que a obra em si. Só que o problema, muita gente passou a usar isso como técnica. Então, até hoje, é capaz de você chegar no museu e ter um objeto lá, sem alteração ou com poucas alterações, colocado como arte. Aí, isso é idiota. A meu ver, minha opinião. É o tipo de arte que eu não gosto de consumir. Mas o cara tem a liberdade dele para fazer e quem quiser consumir, consome. Tem um artista inglês chamado Daniel Eatoki, que ele fez uma exposição em 2008 só com ready-made. Aí você chega lá, tem uma melancia com a touca da Speedo. Aí você chega lá, tem um guarda-chuva pregado num regador. Eu não saio de casa para ver isso, mas tem gente que gosta, então. Né? Ok? Essas são as vanguardas europeias, façam aí o restante dos exercícios. Nosso tempo é curto para um assunto tão interessante. Tchau, tchau, comportem-se, juízo.